baseado no livro do Êxodo. Pode ficar assentados como estão. Livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 2. Êxodo, capítulo 3, e o versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Graças a Deus, ficamos com esse texto e vamos estar fazendo um comentário a respeito do contexto, do texto do capítulo 3 do livro de Êxodo, escrito também por Moisés. Moisés que foi realmente o protagonista de toda a história que aconteceu com ele, com todo o povo de Israel. Então, o texto aqui, nossos caros irmãos, fala do homem Moisés. Todos nós sabemos que Moisés fora nascido com um propósito. Moisés nasceu com um propósito. Deus permitiu que Moisés nascesse num tempo certo para um propósito. E quando ele nasce, então Deus providencia um grande milagre para aquele menino, quando a sua mãe coloca ele num cesto perfumado e coloca no rio Nilo. E aí, o grande milagre é que quem foi parar nas mãos, não de qualquer pessoa, foi parar nas mãos da filha do rei Faraó, a princesa do Egito. E aí nós sabemos que ele fora criado lá no palácio, mesmo sendo judeu, ele fora criado como um egípcio. Lá ele recebera as instruções, lá ele foi para a escola, lá ele foi para a universidade. Havia no Egito, e há até hoje, uma cidade chamada Alexandria, e lá existe até hoje, existia na época a maior universidade da terra. Hoje não é mais, mas na época a maior universidade de toda a terra ficava em Alexandria, no Egito. E lá o Moisés recebeu as informações, as instruções, e chegou a ter 5 faculdades, 5 pós-graduações, se preparou para ser realmente o sucessor do Faraó no Egito. Mas vocês sabem perfeitamente que, de repente, quando ele tinha 40 anos, ele descobriu que não era egípcio e que ele era judeu. E então ele foi conviver com os seus pais judeus, e ele viu um egípcio batendo firmemente num judeu, e ele não gostou, preparado como ele era, naquela, hoje chama de artes marciais, naquela época eu não sei se chamava-se assim, mas ele tinha toda essa preparação, e ele então, com apenas um muro, apenas um soco, no lugar certo, naquela pessoa, aquela pessoa veio a óbito, aquela pessoa morreu, e ele ficou preocupado com aquela situação, e ele então fugiu. E ao fugir, ele foi parar lá em Midian. Lá em Midian ele conheceu a sua esposa, e ele teve um bom relacionamento com seu sogro. A palavra Jetro não é nome, a palavra Jetro é um adjetivo que significa sogro. Então ele teve um bom relacionamento com seu sogro Jetro, e trabalhou para o seu sogro Jetro. Com 40 anos lá na cidade, lá na terra de Midian, não encontra-se que ele tinha seu próprio rebanho. O texto diz: e Moisés pastoreava as ovelhas do seu sogro Jetro. Com 40 anos que ele estava lá, trabalhando, tudo Deus trabalhando na vida de Moisés. Primeiro Deus dá condições para ele se preparar
forma bélica e cultural. Depois ele vai para trabalhar braçal e conviver com ovelhas, para ter a preparação para ser um pastor de pessoas, 40 anos. E um certo dia, ele está levando as ovelhas do seu sogro, o rebanho, e ele se afasta para o deserto. Ele vai para próximo ao Monte Horebe. E ele, quando chega próximo ao Monte Horebe, ele deixa as ovelhas pastando, e ele olha para o monte, e ele vê, o monte já era um lugar desértico, e ele vê muitas sarças. O que é sarça? Sarça é um espinheiro. Sarça é uma murta que dá muitos espinhos e ela seca-se por causa do sol causticante do deserto. Então havia muitas sarças. Moisés já estava acostumado a ver o sol batendo 50 graus numa sarça e bater com tanto ímpeto de força solar sobre aquela sarça que ela pega fogo. Ele já estava acostumado que as sarças pegavam fogo, diluía-se, virava cinzas e deixava de existir. Era normal para Moisés ver uma sarça ardendo em fogo. Não era normal para Moisés uma sarça que ardia em fogo e não se consumia, não virava cinzas. Então, nós vamos comentar com você aqui nesta manhã o que leva a gente para além do espinheiro da vida, para além de uma sarça falante, uma sarça que fala. Por que é que a gente se interessa por esse fenômeno sarça ardendo? Era comum, era normal sarça arder, mas não era comum uma sarça não se consumir. O Moisés, com certeza, era uma pessoa que algumas coisas chamavam a atenção dele. Ele era uma pessoa pormenorizada. Ele gostava do que era diferente. Aquilo que era habitual já era habitual. Deixa a vida levar. Mas de repente ele estava vendo uma sarça que não se consumia, e ele prestou atenção naquilo, deixou as ovelhas de lado e foi chegando para lá. Deus queria chamar a atenção de Moisés. Moisés não teria sido chamado a atenção se Deus, o anjo do Senhor, que é o Cristo no Velho Testamento, não se manifestasse naquela sarça. Ele continuaria ali dando pastagens para as ovelhas do seu sogro e voltaria e não teria um encontro com Deus. Então Deus fez algo. Será que não é assim com a gente? Será que Deus também não faz assim com a gente? Para que Ele possa se encontrar com a gente, para que Ele possa falar com a gente. Primeiro, minha gente, quando Deus quer falar com a gente, Ele nos leva para deserto. Não tem outra forma. Eu não conheço Deus querendo falar com a gente em grandes congressos. Não, pastor, não fala mal de congresso, não. Congresso é uma bênção. É bênção, mas Deus não vem falar com a gente em grandes congressos, não. Não é no barulho que Deus vai falar com a gente, não. Se Deus quer falar com a gente realmente no particular, de forma muito segura, algo de projeto para a nossa vida, Ele primeiro vai nos levar para um lugar silencioso, um lugar que a gente consiga ouvi-lo. Foi assim com Elias? Claro que foi. Ele sai da cidade, ele foge de Jezabel. Deus fez com que ele tivesse medo de Jezabel após ter enfrentado
850 endemoniados, 850 profetas, 400 de Baal, 450 de Azera. Depois do outro dia, teve medo. Quem é que trabalhou? O próprio Deus. O próprio Deus saiu de Elias. E ao sair de Elias teve medo de morrer. Então vem Deus de novo lá, entra em Elias e dá uma voz para ele: levanta-te, Elias, vá para o Oriente, rumo ao deserto. Quando Deus quer falar com a gente, quando Deus tem negócio com a gente, Deus manda a gente para deserto. Moisés estava com as ovelhas do seu sogro, que é Jetro, né? Sogro, e Deus então envia ele lá para o Monte Horebe, para a região do Monte Horebe, lugar desértico. E lá Deus chama a atenção de Moisés para falar com ele. E ele então vai se aproximando daquela sarça, observando aquela sarça que não se consumia. E quando ele chega próximo, ele então se surpreende quando Deus ou uma voz sai do meio daquela sarça. Já não o bastante uma sarça sem se consumir, agora uma sarça que fala, e fala na língua dele, a língua para ele entender. Quem? Era Deus se manifestando na sarça e dizendo: Moisés. E ele assustou e olhou para um lado, olhou para o outro, tinha ninguém chamando ele, e ele olha de novo para a sarça e de novo aquela sarça fala com ele: tire as sandálias dos teus pés, porque agora o lugar que você está é santo. E ele entendeu que ali quem estava falando com ele era Deus, que era a santidade de Deus manifestada ali, que ele precisava realmente tirar aquilo que pertencia ao Egito, ao costume do Egito. Quando ele tinha chegado lá, ele trocou de roupa, mas não trocou de sandália. Diz os eruditos que a sandália era tão boa que 40 anos ele ficou preso com aquela sandália. 40 anos ele não trocou de sandália. Para ver como a sandália do palácio era uma sandália realmente muito boa, não se desfez. A primeira coisa que Deus faz: tire as sandálias, fique com seus pés no solo. O que Deus estava querendo dizer para ele? Você vai ser agora transformado. Eu estou me manifestando nesse solo e eu quero que você pise direto nesse solo para receber do que você vai precisar, porque eu vou te dar uma incumbência. Não está escrito isso na Bíblia, mas nós podemos conjecturar. Tire a sandália. Eu não quero que você fale comigo como um egito, eu quero que você fale comigo como um hebreu, como aquele que é filho de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tire a sandália e põe o seu pé no solo. Ele foi surpreendido com aquela voz. É lógico que ele obedeceu, tirou as sandálias, e quando ele tira a sandália dos seus pés, e ele vê aquela sarça que continua ardendo e não se consumia, e agora uma voz falando com ele logo teve aquela intenção que ele estava num ambiente transcendental, ele estava num ambiente que não era natural, ele estava num ambiente que jamais seria natural, não era algo comum da terra. E ele continua ali esperando as próximas informações. Nós sabemos que para haver fogo, primeiro tem que haver um ambiente de muito calor, tem que haver oxigênio. Se nós não temos um oxigênio, não há fogo. E tem que haver algum tipo de combustível, não é?
Deus se manifestou ali no deserto para chamar a atenção do Moisés com o calor. Ele sabia que precisava de calor e ele desceu como fogo. Ele desceu também com o oxigênio do próprio Deus e ele fez a sarça, a vegetação pegar fogo no deserto. Nós sabemos então que o deserto dá espinheiros, o que leva a gente além dos espinheiros da vida. Constantemente você se encontra em espinheiros, com espinheiros. Deus nos leva para lugares que tenham espinhos. Não bastante ter espinhos, ainda agora pegando fogo, agora num ambiente transcendental. Então encarar de frente os nossos espinheiros é o que nós precisamos fazer. Não fugir. O Moisés, ele viu um espinheiro pegando fogo. Ele não virou as costas, pegou as ovelhas do seu sogro para correr daqui, vou correr daqui, estou ficando doido, estou ficando louco. O que está acontecendo? Um espinheiro pegando fogo e ainda falando comigo? Tchau! Não, ele permaneceu. Ou seja, ele foi corajoso, ele permaneceu, ele encarou. Fazendo uma analogia, antítese, mas uma analogia, vem um cachorro para te morder, e normalmente eles vêm com uma cana para morder. Se o cachorro está bravo, ele quer morder. Às vezes está com fome, está com dores, alguma coisa. O cachorro tranquilo, bonitinho, nem late direito, né? Eu estou dizendo, se ele estiver fora do seu normal. E ele vem com tudo. E se você dá as costas para ele, o que vai acontecer? Ele avança em você e ele tem domínio na situação que você deu as costas para ele. Mas se ele vem e pula em você e você fica de pé e encara ele, olha nos olhos dele, se tiver coragem, Adão não faria isso. Se tiver coragem, o que vai acontecer? Vai acontecer um duelo de quem é que manda na situação. Ao homem foi dado domínio sobre os animais. Não estou me referindo se ele estiver com demônios. Tem animais que são endemoniados. Claro, a gente tem que repreender em nome de Jesus. Sim, eu já vi cachorro endemoniado, eu já repreendi, ele ficou quietinho. Pastor, mas tem, entrar em porcos, então entra em qualquer tipo de animais que você possa imaginar. Se você encara um animal e ele sai e você vence, então qualquer tipo de espinheiro da vida que fica te machucando não vai embora. Claro que é desconfortável, claro que não há conforto nenhum você ficar andando em meio a espinheiros, claro que não tem conforto nenhum você pisar em espinheiros. Entretanto, Deus te envia para alguns lugares de espinheiros para você aprender algumas lições, para ele se revelar a você. No caso de Moisés, levou ele para a região do Horebe, para ele ficar entre os espinheiros, e uma sarça de espinhos pegou fogo e não se consumia. Primeira razão para a gente ultrapassar, para a gente ir além dos espinhos da vida, é encarar, é não voltar para trás, é ir para frente, é pisar nos espinhos, é encarar a situação. Quando você encara a situação, você vai vencer, você terá condições de vencer. Eu não conheço nenhum perdedor que enfrentou, que ficou ali, que permaneceu, que
não arredou o pé. Não conheço perdedores assim, mas conheço perdedores que voltaram, que abortaram a missão. E aí é lógico, se abortou a missão, aquilo não vai ter vitória, aquilo que ele está envolvido não vai ter vitória, vai ter que começar um novo projeto, fazer uma outra coisa, e aí se ele permanecer firme, terá vitória. Encare os espinhos. Sim, a sua chamada é cheia de espinhos. Encare esses espinhos da sua chamada divina. A sua trajetória, claro, ela é cheia de espinhos. Então encare, se você quiser ser vencedor. Os seus projetos, eles não se extinguirão